E se eu te falar que dívida não é só um problema financeiro, é um peso na mente, no coração e por vezes até na vida espiritual? Sabe, eu sei porque eu já vivi isso, eu sei porque eu já fui esmagado por dívidas como muita gente, eu sei porque eu já perdi o sono pensando em como pagaria minhas contas. Hoje eu quero falar não como especialista, mas como alguém comum, um cristão comum que conseguiu vencer as dívidas com você. Quero falar sobre como eu me livrei da escravidão das dívidas e como você também pode fazê-lo. Esse, esse vídeo ele é mais um relato pessoal do que um passo a passo para você. Provérbios nos fala que o que toma emprestado é servo de quem empresta. Outra tradução vai nos falar escravo. Então, que nós possamos vencer a escravidão das dívidas nesse vídeo hoje. Eu sou o Leandro Carvalho, te convido a se inscrever no canal, deixar um like e comentar aqui como é que você anda das dívidas nesse vídeo. Então, qual é o problema real? Sabe, eu percebi que o meu problema não era só dinheiro. Não estou dizendo que o seu problema não é dinheiro. Sabe, no Brasil as pessoas ganham pouco, mas dívidas não é um problema de quem ganha pouco. Você sabe disso a essa altura. Já conheci várias pessoas que ganham mais de 10 mil por mês, 15 mil por mês e adivinha só, estão extremamente endividadas. Sabe, durante muito tempo eu até pensei que meu problema era assim, mas eu percebi que não era. No começo do casamento, a gente ganhava muito menos do que ganha hoje. Eu tinha uma condição muito inferior à que tenho hoje. E mesmo assim, eu e minha esposa não tínhamos dívidas. Na verdade, as nossas dívidas vieram quando a gente começou a ganhar mais. Um tempo depois de casado, ela começou a dar aula em uma escola, depois deu aula em 2 escolas. Eu sou professor de educação física e peguei vários alunos particulares. E quando a gente se viu ganhando ali 3, 4 vezes mais do que começamos no casamento, foi então que as dívidas começaram a aparecer. Foi então que o nosso estilo de vida explodiu para o que era, e então a gente começou a se ver endividado, comprando coisas, usando cartão de crédito. Sabe, eu lembro que a primeira vez que eu tive um cartão de crédito foi do Banco Inter, e eu lembro que o meu limite era R$ 300. E eu lembro que eu pensei, eu não posso gastar muito, senão eu vou me endividar. Então, quando essa coisa vai crescendo, a gente vê que se endivida muito. Ganhar mais, na verdade, faz com que a gente se endivide mais. Por quê? Por causa de acesso ao crédito, por outras facilidades que você começa a ter. Então a gente observa que se endividar tem a ver com falta de organização, tem a ver com comportamento impulsivo, né? Tem a ver com consumo e tem a ver com confiança e excesso. Qualquer coisa você passa no crédito. É essa a realidade, o seu coração se acostuma com isso. E aqui a gente observa que a dívida, de certo modo, começa no coração, muito antes de chegar no bolso. E a gente lembra do texto de Lucas, sobre quem é fiel no pouco também será no muito. Quem é endividado ganhando relativamente pouco, eu não estou falando de miséria, também será endividado ganhando muito. Essa é uma realidade. A infidelidade em um local, ela tem a ver com a infidelidade em outra. E eu também não estou falando daquelas dívidas por problemas de saúde, seu filho adoeceu, aconteceu um acidente, alguma coisa assim. Não estou falando dessas coisas que você não tem como controlar. Estou falando sim do dia a dia. Não sei se você sabe, mas no Brasil a maior parte dos endividamentos tem a ver com o consumo de cartão de crédito, com coisas básicas, não é? Com estética, com tudo mais. E aí teve um dia que eu resolvi mudar isso. Eu parei de culpar as circunstâncias, eu parei de culpar as pessoas, eu parei de culpar até ganhar menos. Então, chegou um momento que eu estava ali com 6 cartões de crédito endividado e eu já estava ganhando menos. Minha esposa tinha parado de trabalhar porque a gente teve filho. Então, a nossa realidade mudou. A gente começou ganhando pouco, depois ganhou mais e agora ganha menos. E aí eu decidi que não queria ter mais dívida de cartão de crédito. Então, essa foi uma decisão difícil, mas eu assumi a responsabilidade. E aí, eu falei para minha esposa, amor, a gente vai fazer o ano do cão. Então, você conhece o Prêmio Pobre, você sabe que é o ano do cão. Ela me olhou, o que, Leandro? Tá repreendido em nome de Jesus.
E aí eu comecei aí, eu expliquei pra ela o que era, ela falou, não, arruma outro nome porque eu não quero esse. Então eu falei que a gente começou fazendo o ano de Jó. E foi muito engraçado porque eu expliquei pra ela e eu vi que ela não se agradou, mas ela concordou, né? E eu concordou. Ela não desobedeceu na falta de um termo melhor, ela não boicotou, sabe? Ela concordou e me ajudou. O que foi que a gente fez? A gente começou a listar cada pequeno gasto. Então, ia comprar pão, anotava, pegava ônibus para ir para a igreja, pegava Uber, comprava um doce, compra no supermercado, conta de luz, tudo, crédito do celular, gasolina da moto, tudo, 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 tudo. Eu comecei a listar num pedaço de papel mesmo, que ficava na minha sala, tudo que a gente comprava, ela ia lá, anotava, porque eu queria saber exatamente para onde estava indo o nosso dinheiro. E eu também fiz uma coisa radical, eu cancelei todos os cartões de crédito. Então, qual era a ideia? Né? A gente não usaria. E se eu não tivesse dinheiro para pagar o cartão, não pagaria, iria renegociar, mas a gente não usaria cartão de crédito. E eu comecei a trabalhar mais, gente. Não tem como pagar dívida se você não fizer renda extra. Às vezes você já. Gente, não tem como pagar dívida se você não fizer renda extra. Porque às vezes você já consome todo o seu orçamento com cartão, com essas coisas. Então você vai precisar ganhar um pouquinho mais para se apertar mais e então começar a pagar. E aí eu olhei cada pequeno gasto. Algumas coisas a gente vendeu, né? E foi eliminando. E terceira coisa aqui, né? Quebrar o cartão de crédito. Gente, se você tá no fundo do poço, você precisa parar de cavar. Então eu não sabia como a gente ia viver o mês todo, mas uma coisa eu sei, não dava para ficar usando mais o cartão de crédito, não dava para ficar usando mais dívida. E aí eu lembro do texto de Provérbios que fala sobre pecados, né? Mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. No entanto, aqui a gente pode falar, né? Se você não olha para as suas dívidas, você não analisa, como é que você vai saber? Deus não trabalha com auto-engano. Às vezes você fala, olha, Deus vem e me salva, faz um milagre, mas você atrapalha, você cava na outra direção. Como se Deus falasse, Senhor, você falasse para Deus, Senhor, cava um poço aqui para eu ter água, mas você jogasse terra no poço, entendeu? Então, às vezes, como o pessoal fala, às vezes não é o devorador, é só você, meu amigo, só você. E aí eu tive uma rotina. Essa rotina incluiu simplicidade e disciplina. E, por exemplo, cortar o excesso. Viver o modo mais simples possível. Então eu tinha uma moto, eu vendi essa moto, comprei uma moto mais econômica. Eu e a minha esposa, por vezes, a gente precisou andar de ônibus para a gente ir para a igreja. Então eu pastoreio a uma cidade de distância, né? Não é uma distância tão grande, são cidades coladas, mas a gente precisou ir de ônibus. Pegava um ônibus, descia para outro ônibus. Aos domingos o ônibus às vezes é gratuito. Então a gente aproveitava isso para conseguir economizar, senão a gente não ia conseguir sair das dívidas. A gente aproveitou, muita gente deu carona para a gente. Tudo que a gente podia fazer para economizar, a gente fez. Porque qual era o objetivo? Sair das dívidas. E então você tem que viver de modo simples. Se você tem para comer uma sobremesa, alguma coisa gostosa, você tem. Se você não tem, você não tem. Não compre no cartão de crédito. E aí no começo foi um aperto muito grande, porque a gente estava pagando os cartões e ao mesmo tempo não estava usufruindo desses cartões. Então nosso poder de compra caiu muito. E aí, para resolver, a gente teve que vender excessos, né? A gente viu as coisas e começou a vender. Aquilo que a gente não utilizava. Não vale a pena sair vendendo tudo por causa da dívida, mas aquilo que a gente não utilizava, a gente vendeu. E a gente parou de comprar por impulso. Amigo, tem que pagar. O foco era pagar as contas. Você precisa dizer não para si mesmo. No caso, eu fiz uma outra coisa. Sempre que a gente vencia um cartão, eu comprava alguma coisa pra gente comemorar, né? Um lanche, uma pizza, alguma coisa ali, pra gente sentir a vitória desses pequenos passos, sabe? E toda vez que a gente cumpria essa etapa, comemorava. Mas em seguida não baixava a guarda.
Tem um provérbio que diz que os planos do diligente conduzem à fartura. Sabe, disciplina financeira também é um modo de maturidade espiritual. E eu quero já falar sobre o porquê você precisa sair das dívidas e como vai abençoar o reino de Deus com isso. Mas uma das coisas mais difíceis é aprender a confiar em Deus. Aprender que Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai te ajudar se você for disciplinado, honesto. Tem um verso que diz que não adianta você se matar de trabalhar. Aos seus filhos, Deus os dá a eles enquanto dorme. Sabe? Assim como você tem que trabalhar, você tem que descansar, você tem que confiar em Deus. Sair das dívidas é trabalhar e confiar em Deus. E aí, por vezes, eu me sentia muito ansioso, endividado. Eu tive que vencer essas coisas. Eu tive que vencer a comparação. E eu quero falar sobre a minha moto. Eu comprei uma Popzinha. Você que anda de moto sabe que a Pop é a moto mais simples que eu tenho. Então eu tenho amigos, às vezes meu estagiário comprou uma Honda 300, né? E aí eu que sou professor fui lá e comprei uma Pop. Mas por quê? Porque eu estou vivendo uma vida simples. Eu não quero uma moto financiada, eu não quero todas essas coisas. Eu quero uma vida à vista, eu quero uma vida sem dívidas, eu quero uma vida comprometendo o meu hoje, não meu salário de daqui a 3 anos, 4 anos. Sabe, às vezes o dinheiro ele dá uma sensação de segurança, mas não confie nisso. Confie em Deus e isso vai te ajudar. Lembre-se que você não pode servir a Mamon e a Deus. Talvez você ache que porque não tem dinheiro você não serve a Mamon, mas não é verdade. Se você é consumista, você está servindo sim a Mamon. O consumismo é um culto a Mamon. As parcelas do cartão de crédito são a sua nova oferenda. E a ansiedade no seu coração e a insatisfação da sua vida mostra que você não serve a Deus. Lembre-se disso, fuja disso. Cartão de crédito muitas vezes ocupa a confiança que deveria ser em Deus. Você confiaria que Deus é o provedor, mas no final das contas confia que qualquer coisa você passa no crédito. O movimento de me livrar das dívidas ele não foi rápido. Ele foi lento, ele foi doloroso, mas ele foi libertador, sabe? Eu gosto muito do texto de Gálatas 6:9 que ele fala: não cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos se não desanimarmos. Esse texto nos fala sobre constância em ser cheio do Espírito Santo, em ser cheio do seu fruto. Mas a gente observa para tudo na vida, aquilo que você semeia, você colhe. E se você seguir numa direção, você vai ter gratas surpresas. Você vai observar que muito antes do que você esperou, você vai ser livre das dívidas. Aqui a gente observa que liberdade financeira é um processo, não é um milagre. Não destrua a sua vida e venha implorando toda vez para Deus fazer o milagre. Isso aqui é semeadura, minha gente. Aqui a gente pode observar que mais importante do que sair das dívidas é aprender a viver com sabedoria. Sabe, Deus não quer apenas tirar das dívidas, Ele quer tirar esse consumismo, essas dívidas, esse serviço a mamon de dentro de você. Se você está endividado hoje, isso não define quem você é, isso não define a sua fé. Você precisa de sabedoria para trilhar um novo caminho. Existe caminho, existe aprendizagem, existe libertação. Eu escrevi um material com um passo a passo sobre como sair das dívidas e vou deixar aqui no link da descrição. Você pode olhar e comprar, se você quiser, é bem baratinho, eu acredito que vai te ajudar muito. Um dos meus grandes motivadores para sair das dívidas é que eu queria abençoar outras pessoas. Eu queria ajudar aqueles que precisam de ajuda, o necessitado, a pessoa que tem fome, a pessoa que precisa de qualificação profissional para um trabalho. Esse foi o meu maior motivo de sair das dívidas. Eu espero que você, quando sair das dívidas, se torne um abençoador de outras pessoas, assim como Deus te abençoou. Não há propósito mais nobre do que usar o seu dinheiro para acumular tesouros nos céus. Não há propósito mais nobre
do que usar sua riqueza na terra para construir riqueza nos céus. Tudo isso abençoando de coração outras pessoas, oferecendo um curso para alguém que não teria condições de pagar, ajudando alguém a pagar a sua faculdade, ajudando alguém a não parar os estudos, ajudando uma mãe a alimentar o seu filho, ajudando um trabalhador a encontrar qualificação. Que você seja extremamente próspero e generoso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.